Observe a figura. Nessa figura, os pontos A, B, C, D, E e F dividem a circunferência em partes iguais. Assim, supondo que 3 desses pontos sejam escolhidos aleatoriamente, determine e escreva a probabilidade dos pontos formarem um triângulo que tenha o ponto A como um dos vértices ou que seja equilátero. Bem, como o problema nos pede a probabilidade de uma coisa ou outra, no caso aqui, que tenha o ponto A como um dos vértices ou que seja equilátero, vamos considerar cada uma dessas condições como sendo um evento, separadamente. Por exemplo, aqui no caso, que tenha o ponto A. Então, essa condição, vamos chamar isso de um evento que eu vou chamar de A. E o outro, que seja equilátero, que o triângulo seja equilátero, vamos chamar de um evento B. Então, o que o problema nos pede é para que seja calculada a probabilidade do evento A união B. Ou seja, a probabilidade que o triângulo tenha o ponto A como um dos vértices ou, que se caracteriza pela união, de que o triângulo formado seja equilátero, que é o evento B. Vale lembrar da probabilidade, do estudo das probabilidades, que a probabilidade da união de dois eventos A e B é dada como sendo a probabilidade do evento A somada à probabilidade do evento B e essa soma descontada da probabilidade de A interseção B. Bom, e aí precisamos inicialmente, para calcular essas probabilidades e chegar no resultado, de entendermos qual é o nosso conjunto universo. Então, como a experiência consiste em escolher aleatoriamente 3 desses pontos, dos pontos A, B, C, D, E e F, o conjunto de todas as escolhas possíveis é o nosso conjunto universo. O que vai nos mostrar, então, em termos de cardinalidade, que é o tamanho do conjunto, o número de elementos do conjunto, o conjunto aqui, o universo, designando aqui pela letra ômega, a cardinalidade desse conjunto, que é o tamanho desse conjunto, o número de elementos que ele tem, é o número de triângulos possíveis de serem formados, independente de atender ou não aquelas condições impostas do problema, de que tenha o ponto A como um dos vértices, de um dos vértices, que o triângulo seja equilátero. Ou seja, independente disso, independente de ser uma coisa ou outra, o conjunto de todas as possibilidades de triângulos constitui o nosso conjunto universo. Então, a cardinalidade ou o tamanho desse conjunto é dado como sendo o número de maneiras de formarmos um triângulo. E aqui podemos aplicar aqui uma ideia combinatória para contar o número de triângulos, observando que cada triângulo nada mais é do que uma escolha de 3 pontos. Então, quer dizer, o número de possíveis triângulos é o número de maneiras de escolhermos 3 pontos. Como são 6 pontos, o número de formas diferentes de escolhermos 3 é dado como sendo 6, escolhe 3. O binômio 6 escolhe 3. Que podemos calcular como sendo 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. Dividido por 3, 2, 1. Bom, como o 3 fatorial é o próprio 6, simplificando, vai ficar 5 vezes 4, ou seja, existem 20 triângulos possíveis de serem formados. Agora, dentre esses 20 triângulos, vamos calcular aqueles que satisfazem cada uma das condições impostas que nós consideramos como sendo os eventos. Então, no caso, por exemplo, o evento A, quantos dos triângulos tem o ponto A como um dos vértices? Ora, se o triângulo tem o ponto A como um dos vértices, A e outros 2 vértices, que não sejam evidentemente nenhum dos 2 o A, o número de possibilidades de triângulos que o A seja um dos vértices, nós vamos, na verdade, escolher dos outros 5 pontos, 2 para constituírem, junto com A, um triângulo. Então, o número de triângulos possíveis que contém o ponto A como um dos vértices é o número de maneiras de escolhermos 2 desses 5 pontos, ou simplesmente 5 escolhe 2.
Porque aí dos outros 5 pontos, B, C, D, E e F, escolhendo 2 e juntando ao A, vamos ter um triângulo no qual o A é um dos vértices. Então 5 escolhe 2, que é dado como sendo 5 vezes 4, dividido por 2 fatorial. 2 fatorial é 2, então 20 por 2. Então existem 10 triângulos. Bem, isso nos mostra que a probabilidade de ocorrer o evento A, que é parte do resultado que vamos precisar calcular, essa probabilidade de ocorrer o evento A é dada como sendo 10 em 20. Porque existem 10 triângulos que satisfazem em 20 no total. Então agora vamos calcular a probabilidade do evento B. Lembrando que o evento B é de que o triângulo seja um triângulo equilátero. Bom, um triângulo equilátero, vale lembrar, em termos do desenho aqui, um triângulo equilátero inscrito numa circunferência, é um triângulo que divide a circunferência em 3 partes iguais. Os seus 3 vértices vão dividir a circunferência em 3 arcos de 120 graus, uma vez que cada uma vez que a circunferência toda corresponde a 360 graus. Como o triângulo equilátero, então vai dividir a circunferência em partes iguais, cada parte com 120 graus. O nosso desenho é dado de forma que os pontos A, B, C, D, E e F dividem a circunferência em partes iguais. Como nós temos 6 partes, esses pontos dividem a circunferência em 6 partes, cada uma dessas partes corresponde a 360 dividido por 6, 60 graus. Então isso significa dizer que para formarmos um triângulo equilátero, basta juntarmos pontos, que estão a duas partes de 60 distantes um do outro. Por exemplo, aqui poderíamos fazer o triângulo ACE, que é um triângulo equilátero possível de ser formado. Mas ainda poderíamos também ter formado o triângulo equilátero BFD. E temos aqui, então, os 2 possíveis triângulos equiláteros, considerando esses pontos como vértices. Então, como são 2 triângulos possíveis, isso significa dizer que o número de elementos, o número de resultados do evento B é igual a 2. E isso faz com que a probabilidade do evento B, ou seja, a probabilidade de serem escolhidos 3 pontos e que esses pontos formem um triângulo equilátero, é de 2 em 20. E aí, pela probabilidade que nós estamos calculando, vamos somar esses resultados. Mas ainda precisamos, na verdade, descontar a probabilidade da interseção, ou seja, de que o triângulo seja equilátero e, ao mesmo tempo, tenha o ponto A como um de seus vértices. Bem, nós já vimos que o triângulo sendo equilátero e ainda tendo o ponto A como um dos vértices, existe um único triângulo aqui, que é o triângulo ACE. Então, esse triângulo satisfaz a ambas condições, de que tenha o ponto A como um dos vértices e que ainda seja equilátero. Então, isso significa que, no cálculo da probabilidade de A interseção B, nós temos 1 em 20, como a probabilidade de A interseção B. Então, quer dizer que a probabilidade da união de A e B, ou seja, a probabilidade de que o triângulo tenha o ponto A como um dos vértices, ou que ele seja equilátero, é dada como sendo 10 em 20, mais 2 em 20, ou seja, 12 em 20, menos 1 em 20. Ou seja, esse resultado, então a probabilidade pedida é igual a 11 em 20, 11 em 20, ou se preferir escrever na forma decimal, 0,55 é o resultado.